No mundo da engenharia estrutural, há um lugar onde a inovação se encontra com a força, a criatividade se une à solidez e o futuro começa com uma estrutura resistente. Nossa história começou nas bases do sonho. Há décadas, visionários se uniram para transformar a ABS, um movimento que mudaria a engenharia estrutural brasileira. Somos uma comunidade de engenheiros idealistas, movidos pela paixão por desafios complexos, pela sede de conhecimento e pela determinação de enfrentar o extraordinário. Fizemos um pacto com o futuro para conectar talentos, para impulsionar o presente e para traçar um caminho onde a inovação nunca conhece limites. A força da nossa união é o que nos diferencia. É o compartilhamento de conhecimento, a colaboração e a paixão que nos tornam incomparáveis. Aqui, acreditamos que cada projeto de estrutura é uma peça vital, uma sustentação para os sonhos, as inovações e as conquistas. Nossos membros desfrutam de benefícios concretos, desde conhecimento de ponta até oportunidades de desenvolvimento que iluminam o caminho. Hoje, adotamos um novo lema. Juntos, encontramos melhores soluções. São mais do que palavras. É o nosso compromisso de enfrentar desafios complexos, de mãos dadas. Nosso legado está vivo. Nossa jornada é emocionante e o futuro é brilhante. Continuaremos a moldar a engenharia estrutural e a inspirar as próximas gerações. Na ABS, somos mais que uma associação. Somos uma comunidade de profissionais apaixonados. Junte-se a nós e faça parte de uma jornada construtiva. Juntos, encontramos melhores soluções. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra da ABS Renovação. Para quem não conhece a ABS Renovação, ela foi criada em 2023. Ela surgiu com o intuito de formar o ABS de amanhã, né? Para quem já está participando da gente dos outros eventos, sabe que a ABS é uma entidade de classe sem fins lucrativos que reúne e representa os engenheiros de estruturas. Hoje, o seu principal objetivo é fazer com que o mercado da construção reconheça o valor do projeto estrutural, tentando entender as necessidades do cliente e buscando retorno justo pelo serviço prestado, né? Hoje, sobre a equipe da ABS Renovação, a gente é formado por jovens e estudantes. A nossa equipe, ela trabalha, a grande maioria das pessoas na área de projetos estruturais ou então estudantes que estejam interessados em seguir a profissão, né? Dentro das ações já realizadas pela ABS Inovação, a gente tem a Semana de São Carlos da USP, palestra UniFMG, o hackathon que a gente tem participado desse ano, que participaram novamente, foi 2024, agora 2025. A gente participa também de eventos e reuniões da ABS e promove palestras, minicursos e etc. Hoje a palestra vai ser sobre paredes de concreto, um sistema construtivo com grande produtividade, racionalização e eficiência. Hoje a gente conta com a presença do Otávio Pedreira, que ele é especialista em estrutura e BIM. Vou falar um breve currículo do Otávio para aqueles que não conhecem. Ele é engenheiro civil formado pela Escola Politécnica da USP, ele tem especialização em engenharia de estrutura pela mesma instituição, pós-graduação em administração de empresa pela PIA, Business School e Master in BIM, Managed pela Zurich Institute of Technology, sócio-diretor da Pedreira Topazio Engenharia, empresa de projetos estruturais com sede aqui em São Paulo desde 2017. Otávio, desde já, muito obrigado por participar com a gente desse evento. A partir de agora eu te passo a palavra e qualquer coisa a gente está à disposição, tá? Obrigado, Yara, e todo mundo aí da Best Inovação pelo convite. Como eu estava comentando ali antes do início, eu acompanho de escutar no escritório as reuniões de vocês, os trabalhos que vocês desenvolvem. Acho muito bacana ter essa nossa representação aí junto aos estudantes, aos engenheiros mais novos aí nessa área de estruturas. Mas, de qualquer forma, hoje acho que a minha palestra é uma palestra um pouco diferente da que vocês estão mais acostumados a fazer, porque é uma palestra mais voltada para a prática e menos técnica, tá? Então, contar um pouco desse sistema construtivo que vem
crescendo bastante no Brasil, né? Desde lá do início do Minha Casa Minha Vida, como eu vou mostrar mais para frente, e nos dias de hoje aí verticalizando e atingindo outros setores aí da construção. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim, Bacana. Vamos lá então. Fazendo um breve histórico do sistema, né? Lá em 2004, acho que tinha uma turma aí que ainda nem sonhava em fazer engenharia ainda, né? Foram feitas algumas missões para alguns países claro, fora do Brasil, para conhecer esse sistema, como ele era aplicado, conhecer as características dele e como ele poderia ser trazido para cá, né? Tropicalizado e aplicado aqui no nosso país, dada aí a o quase eterno déficit habitacional que a gente tem, né? E ele, um sistema com uma velocidade e uma produtividade muito grande seria muito interessante. Então, é, foram feitas, né, essas visitas, essa tropicalização do sistema, e lá por 2009, com o advento aí do Minha Casa Minha Vida, né, é, ele foi muito impulsionado, né? Então, talvez também vocês não tenham vivenciado essa época, mas a construção deu um grande boom aí, principalmente em empreendimentos voltados para o segmento econômico. E não só o parede de concreto, mas alvenaria estrutural. A gente mesmo lá no escritório desenvolvia um sistema com paredes de concreto pré-fabricadas. Foram muitos empreendimentos, muitas unidades desenvolvidas. E, claro, no parede de concreto ganhou muita força com isso. Aí, só mostrando uma característica típica dos empreendimentos que a gente tinha naquela época, né? Normalmente eles ficavam localizados em cidades dormitório, né? Cidades próximas aos grandes centros. E eram esses condomínios com muitas unidades mesmo, né? Muitas torres, uma implantação com grande repetitividade, né? Essa é uma tipologia bem característica, né? Que são esses quatro por andar, replicados aí com um eixo de simetria para oito por andar, com predinhos aí de térreo mais três, térreo mais quatro pavimentos, com ou sem elevador. Tá? É uma tipologia que até hoje a gente vê muito aí nos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Então aí, já entrando um pouquinho no sistema, nesse caso desse projeto, a gente tinha todas as paredes de periferia, né, que estão em cinza aqui no desenho de forma, como paredes estruturais, um lajão e as paredes internas em drywall ou em alvenaria de blocos de gesso, é, alvenarias mais leves aí dentro. E esse tipo de tipologia foi realmente executado aí nos milhares mesmo, né? Aqui uma foto de um empreendimento como esse, né? Que mostra bem, já começando a olhar aí para a parte prática do sistema, mas mostra bem como a indústria da construção ela começou a virar de fato uma indústria, né? E uma esteira de serviços. No mesmo empreendimento a gente tinha solo sendo preparado para execução do radier, aqui alguns radiers em execução, essa torre aqui com sistema de formas para execução das paredes do primeiro pavimento e algumas torres já com a estrutura pronta, né? Algo também que a gente já pode ver nessa foto é que, concluída a estrutura, a gente também tem a conclusão das vedações externas, né? Da fachada do edifício. Como a gente vai ver lá na frente, isso garante uma agilidade, uma produtividade muito grande nesse sistema. Aí uma foto mais adiantada aí nesse mesmo empreendimento, que a gente vai vendo, né? Essa esteira já com algumas torres concluídas, pintadas, outras prontas para receber o acabamento, aqui executando os telhados, e viraram mesmo fabriquinhas de moradias aí, de habitações. Até 2012, é, a gente desenvolvia esses projetos baseados em norma, não existia uma norma, né? Existiam algumas diretrizes, isso muito até por conta da Caixa Econômica, que é a grande financiadora dessas obras, né? E a partir de 2012 foi, através até de um trabalho
muito bem feito pelo professor Wendler, é, divulgada, né, publicada essa norma, que é a norma de paredes de concreto na sua primeira edição. Nesse primeiro momento, a norma ela trazia muitos conceitos voltados para essas edificações mais simples, edificações casas térreas, sobrados, térreos mais três, térreos mais quatro pavimentos, e ainda não falava tanto em verticalização. Lá para 2016, alguns players aí importantes do mercado abraçaram esse sistema, né? Como um MRV da vida, e aí ele deslanchou de vez, começou a ser utilizado no país inteiro, com milhares de unidades sendo produzidas. Em 2020 a gente teve a alteração, né, do Minha Casa Minha Vida para o verde e amarela, e da mesma forma o sistema foi impulsionado e começaram a aparecer empreendimentos com uma característica um pouco diferente, né? Então, empreendimentos voltados mais para o segmento aí da média renda, né? A gente não tem mais aquelas repetições tão grandes. Não que deixasse de existir esses empreendimentos, mas começaram a existir esses outros tipos de empreendimentos com torres mais altas, já uma característica, um padrão um pouco superior. Então, aí dá para ver, né? Unidades aí com dois, três dormitórios, voltadas para um público um pouco diferente. E aí, essa é um tipo de tipologia também bem típico do sistema de paredes, que são os famosos 8 por andar, né? Com esses grandes corredores, um núcleo central de elevadores e escada e quatro unidades de cada lado. Aí, como ele já está verticalizando, a gente tem algumas situações de algumas paredes internas também estruturais, e ainda assim, essas paredes em laranja, como drywall ou blocos de gesso, permitindo ainda alguma flexibilidade nessas edificações. Então aqui já dá para ver, né, um edifício um pouco mais vertical, com térreo mais 11 ou 12 pavimentos. E de novo, né, aquela questão da esteira de produção. A- Nesse terreno ao lado, umas fundações sendo executadas, aqui já uma torre lá pelo quinto, sexto pavimento e as outras já concluídas. E os serviços caminhando aí de forma linear. Aqui é interessante também observar essa foto, uma característica bem marcante do sistema é que pelo custo das formas, a gente nunca tem um conjunto completo de formas para um pavimento inteiro. Normalmente a gente tem ou metade do pavimento ou até um quarto do pavimento de formas, de modo que a gente sempre vai rebatendo essa forma, aproveitando ela ao máximo. E aí, aqui já dá para dizer que é usual a gente ter concretagem todos os dias numa obra de parede de concreto. Então, em um dia se faz meia torre, no outro dia já faz a outra, o meio pavimento, e no outro dia já faz a segunda metade daquele pavimento. Então, a cada 2 dias a gente tem um pavimento executado, né? Então, a velocidade realmente é muito grande. E aí, um prédio como esse aí de 10, 12 pavimentos, em um mês você tem ele pronto, né? A estrutura e as vedações. É realmente muito rápido. Piscou, apareceu um prédio na sua frente. Em 2022, a gente teve já uma revisão da norma. Nessa revisão, a gente passou a focar um pouco mais em edificações mais verticais, né? A norma deu algumas avançadas, alguns critérios importantes para a gente, tanto questões de dimensionamento, como outras questões mais práticas aí, como, por exemplo, a possibilidade de usar tela simples, que garante uma produtividade muito maior na execução para paredes até 18 centímetros de espessura. Então, essa norma fez com que a gente avançasse cada vez mais com a verticalização do sistema, essa revisão da norma, né? E aí, lá para 2024, começaram a aparecer alguns empreendimentos já mais verticais, como esse aqui, e também voltados para um segmento aí mais médio, médio alto padrão, né? Esse é um empreendimento aqui em São Paulo que a gente desenvolveu. Então já dá para ver, né, uma característica de um médio alto, uma implantação já com mais equipamentos, com um lazer mais elaborado, as próprias unidades um pouco maiores aí, uma condição já voltada para essa faixa de renda superior.
E aqui é um exemplo típico aí, né, desse empreendimento de um pavimento tipo, onde a gente tem a casca, né, toda em concreto. O miolo ainda se fazia com uma estrutura convencional e um grande lajão aí ligando a casca com o núcleo de escada e elevadores. Aí uma vista do modelo desse empreendimento. E aqui é a execução. Esse tipo de empreendimento já se difere um pouco daqueles anteriores pelo sistema de formas, né? Também são formas mais industriais, né? Aqui, por exemplo, é uma forma da Peri, e elas se caracterizam por ser chamadas de formas trepantes, né? Porque elas vão mesmo trepando, né? Subindo junto com o empreendimento. Da mesma forma, a gente faz metade do pavimento em uma etapa, a outra metade na outra etapa. E o que diferencia muito isso é que, enquanto naquele sistema de formas metálicas de alumínio, os próprios colaboradores fazem essa movimentação das formas, nessa situação aqui a gente tem a grua, né? Ajudando muito nessa movimentação, né, dessas formas muito pesadas. Dá para ver aqui que cada forma praticamente faz uma parede de um cômodo inteiro, né? E garantindo aí mais agilidade e redução de mão de obra nessas obras. Aqui já uma vista com as paredes concretadas, o próprio sistema de lajes também é muito mais industrializado, muito mais pensado, né, visando produtividade, e a execução do pavimento em si. E aqui a vista do empreendimento pronto, né? Já é uma outra característica de empreendimento. Agora eu vou mostrar um videozinho só para deixar todo mundo aí numa mesma página. Peço desculpas que é um vídeo comercial aí da Força, que é uma empresa de formas, não é a intenção aqui fazer nenhuma propaganda, mas é porque ele é bem didático e mostra bem as etapas aí da execução do sistema de paredes. Então aí a execução, né, do radier, onde vai ser apoiada essa edificação, concretagem do radier já com as esperas para as paredes. Aí uma curiosidade, né? No sistema de paredes a gente tem a montagem da armação antes da montagem das formas. Aí uma vez montada a armação, estão posicionadas essas formas metálicas, né, de alumínio, formas leves, né? O próprio colaborador consegue fazer essa montagem e dá para ver que é um sistema mesmo quase como um Lego, tudo encaixado, sem folga, sem ajuste, os travamentos que são necessários em função até da concretagem, do esforço de empuxo da concretagem, né? A mesma coisa acontece com as formas das lajes, coramentos também, todos pensados, estudados, sistemas de proteção. A armação desse sistema de paredes é sempre utilizando telas, né, para visar a maior produtividade na etapa de montagem da armação e a concretagem das paredes junto com a concretagem das lajes, né? Numa mesma etapa e quase sempre com concreto autoadensável, também visando maior produtividade, qualidade de acabamento e é, ganho mesmo de rapidez. Então aí se repete, né, o ciclo e a gente vai tendo aí a execução da edificação com aquela velocidade que eu comentei lá atrás, realmente muito rápido se comparado com o sistema convencional. Então, vocês viram que eu repeti bastante, né, muitas vezes aí que a palavra produtividade, rapidez, né? E aí, para buscar isso, né, que o sistema exige, o projeto em si, ele tem um papel fundamental para isso, né? Então, algumas vantagens do sistema e como o projeto atua nisso, né? Garantir velocidade. Esse tipo de empreendimento, né, para ter essa produtividade, essa velocidade, a gente não pode ter uma solução estrutural muito complexa. Pelo contrário, né, a gente tem que ter um projeto muito simples para garantir que todo dia caia concreto na obra. Imagine se tiver lá uma execução complicada, que loucura seria para a gente ter um trecho do pavimento executado todo dia.
Então, quando você está trabalhando num projeto voltado para esse sistema, você tem que estar sempre de olho, né? Pensando em como vai ser a execução ao propor qualquer alternativa estrutural. É, outra coisa, né? Sempre pensando no sistema de formas, como que vai ser, por exemplo, vigas, né? Viga é um elemento que, claro, ajuda, muitas vezes derruba, né, a espessura média, porque a gente consegue vãos menores nas lajes, mas ele é um elemento super trabalhoso e ele não combina com o sistema de paredes de concreto. Então, para garantir essa produtividade e até a qualidade do próprio sistema de formas, a ausência de vigas é basicamente uma necessidade do sistema. O uso de concreto de alto desempenho, o baixo consumo de aço, né? É algo também fundamental hoje em dia, né? Tanto pela questão econômica quanto pela própria produtividade. Quanto menos aço tiver para os colaboradores montarem, né? Para garantir aquela concretagem diária, melhor. O rigor dimensional, né? Um sistema de formas industrializado, formas de alumínio, com travamento adequado, a gente tem uma garantia muito bacana de prumo, de precisão geométrica, de esquadro. Então a gente passa a não ter revestimentos na fachada, né? É basicamente um tratamento, né, de alguma imperfeição e a pintura. Então com isso a gente tem redução, né, de peso na estrutura e aí ganho aí em função desse rigor dimensional. E evitam-se também imprevistos. Vira e mexe acontece numa obra convencional, a gente tem uma caixa de elevador que o prumo saiu ali do esperado e a gente tem até problemas na instalação desse elevador. Num sistema de paredes de concreto, quando bem executado, isso está fora de questão, é um imprevisto que não vai acontecer. Otimização da mão de obra, né? Hoje em dia se fala, todas as obras que eu visito, a maior queixa é em relação à mão de obra, né? Ou que a mão de obra trocou aquela obra por um pequeno valor acima, ou porque não consegue achar a mão de obra para executar. Então, um sistema que otimiza a mão de obra é muito bem-vindo. E você tem que também, como eu coloquei lá atrás, pensar nessa mão de obra quando você está detalhando o projeto. Soluções simples, detalhes de armadura simples que permitem a execução, né, com uma redução na equipe que vai ser necessária para a execução daquela estrutura. E, claro, ganhar produtividade com isso. É um sistema sem surpresas, né? Imagina você tendo que concretar diariamente um pavimento, meio pavimento, e você tem que resolver o projeto na obra. É impensável, né? Então, é obrigatório que se resolva todas as questões, instalações, furações, incompatibilidade entre as diversas disciplinas na fase de projeto. Algo que a gente sabe que deve acontecer, mas que nesse sistema a gente tem obrigação de correr atrás disso para que não exista qualquer dificuldade durante a fase executiva. Senão você vai ter a tua execução prejudicada e a produtividade perdida, né? Não dá para ter isso. Assertividade, outra coisa super interessante do sistema e que o projeto ele vem a ajudar, porque já numa fase de estudo preliminar, quando você define, né, as paredes estruturais, como vai ser aquela estrutura, todo o lançamento estrutural, você praticamente já tem um quantitativo, não é o final, mas muito próximo disso, porque a execução, ela não vai fugir, você não vai ter perda, você não vai ter imprevisto, você não vai ter correção na etapa de obra. Então, uma vez feita aquela estimativa na etapa de estudo preliminar ou anteprojeto, o orçamento vai ser efetivamente aquilo que vai ser gasto na fase de execução daquela obra. Eficiência e flexibilidade, então, de novo, né, grandes panos de laje, como o caso daquele empreendimento que eu mostrei lá atrás, a gente tem grandes panos, com isso você tem uma flexibilidade quase que total, né? O usuário pode fazer a alvenaria ali, ou a alvenaria de gesso, né, ou o drywall da forma que ele quiser, e uma estrutura muito mais simples de ser executada. Otimização da execução.
aqui dá para ver bem, né? A estrutura vai subindo e a fachada vai sendo finalizada de forma sequente, né? Subsequente. Por exemplo, instalação de caixilhos, guarda-corpo, instalações de ar-condicionado. Não existe aquela condição da estrutura convencional que você precisa esperar a estrutura finalizar, depois a alvenaria, depois os revestimentos de fachada, para depois vir com os caixilhos e aí sim fechar as unidades entrando com os revestimentos lá dentro. Então, essa execução sequenciada, né? Essa esteira de serviços, ela funciona muito bem e garante essa otimização. E por fim, né, esse é um projeto que a gente está desenvolvendo no escritório, com térreo mais 35 ou 36 pavimentos, que é uma condição muito favorável, né? São estruturas mais rígidas por conta das paredes de concreto, e você consegue subir os pavimentos, basta com apenas a alteração da espessura dessas paredes para absorver carregamentos maiores, né? Então, é uma grande vantagem do sistema, porque ele vai desde lá do seu sobradinho até edificações super altas. Falando um pouco aí do alinhamento da estrutura, né? Do sistema de paredes com a arquitetura, algo fundamental nesse projeto. Vira e mexe a gente, desse sistema, né? Desculpa. Vira e mexe a gente recebe lá no escritório solicitações de propostas quando o cliente chega e fala: eu tenho esse projeto aqui, não está passando na minha viabilidade, eu estou querendo fazer em parede de concreto para ver se eu consigo viabilizar ele, né? E é uma situação muito ruim, porque o projeto já nasceu, já foi pensado para outro sistema, e aí a gente teria que fazer uma adaptação para o sistema de paredes de concreto. E nessa adaptação a gente perde muito do potencial desse sistema, né? Porque muito dos ganhos dele vem quando o projeto, né, o produto já é concebido para o sistema de paredes. Então, esse alinhamento da arquitetura com o sistema desde as fases iniciais é muito importante. Então, o projeto de paredes de concreto, ele é realmente desenvolvido a quatro mãos, ou a seis, ou a oito, porque a estrutura, ela dá os pitacos dela, né? Aí um ponto importante para nós aí de estruturas que a gente tem um peso muito grande, né? E não tá lá, não entra no projeto só para resolver um problema da arquitetura, de deixar aquilo de pé. Na verdade, não, a gente está com uma atuação fundamental para garantir tudo isso que eu já comentei, como a produtividade, a redução de custos, eh, a velocidade do sistema. Outro participante importante nessa fase é o próprio fornecedor de formas, né? Dando lá os seus pitacos de como deixar o sistema de formas mais otimizado para aquele produto. E aí entra algo super importante e ao mesmo tempo básico, né? Que é pensar em coordenação modular, né? Se fala muito nisso também no sistema de alvenaria estrutural, mas às vezes, por conta aí de uma busca de um aproveitamento no limite lá do terreno, às vezes chega, não, a gente precisa buscar um apartamento com 54,76 metros quadrados, e aí aparecem umas coisas meio estranhas, né? Às vezes até meio centímetro no tamanho de um cômodo, né? Então você está ganhando nesse aproveitamento, mas está jogando fora todo um sistema que é otimizado para, por exemplo, medidas múltiplas de 5 centímetros, né? O sistema de formas, ele passa, quando não é feita essa coordenação modular, a, a utilizar peças especiais, peças que não são de linha de produção, que são muito mais caras, com travamentos especiais, que podem gerar algum problema durante a execução. Então, buscar a coordenação modular é algo básico e fundamental quando se está trabalhando com o sistema de paredes de concreto. Então aí, né, conhecer, né, as restrições dos sistemas de formas é importante para trabalhar com peças padrões mesmo, né? Tanto no pé direito como na modulação das formas, nos tamanhos dos ambientes, né? Para que isso seja realmente otimizado. Outra coisa importante, também costumeira, né? Uma briga antiga com os clientes. Esse cliente
hipotético, ele desenvolve uma tipologia com um tipo de escada, num segundo empreendimento, uma tipologia um pouco maior, né, para atender um público um pouco diferente, e vai lá e desenvolve uma escada completamente diferente daquela primeira. E a forma da escada é uma das formas mais caras do sistema aí de paredes de concreto. Então, muitas vezes a gente bate, por que que você não inicia, né, a tua configuração ali da tipologia a partir da escada que você já tem um sistema de formas comprado, né? Repete aquela escada, repete aquele piso a piso, você vai aproveitar a sua forma e vai ter um ganho bem significativo aí. Então, de novo, né, a estrutura palpitando ali na arquitetura para obter os maiores ganhos no sistema. Fachada, né? Então, às vezes chegam também fachadas super recortadas. De novo, às vezes tentando aproveitar ao máximo o terreno e os limites de aproveitamento daquele terreno. Isso é muito ruim para o sistema de paredes, né? Porque são peças especiais, produtividade vai lá embaixo, montagem um pouco mais complicada. Ah, então você está dizendo que fachadas recortadas não são interessantes. O interessante é a gente fazer fachadas completamente lineares. Também não é o caso, né? Porque embora para o sistema de forma seja super adequado, né? A produção é muito grande aqui na montagem dessa fachada. Para a ocorrência de possíveis patologias, isso começa a ser preocupante, porque é um grande pano que a gente tem, né? Por exemplo, incidência de insolação e os efeitos de dilatação e retração são significativos. Aí a retração do concreto começa a ser um problema, pensando aí em patologias. Então, uma fachada totalmente linear também não é o ideal. E fachadas lineares começam a ser também ruins para edificações mais altas. Porque esses recortes na estrutura, eles são interessantes para ganhos de rigidez, né? E aí a gente não tem problema de estabilidade local de alguns trechos de paredes na fachada. Nesse caso aqui desse empreendimento, a gente teve que trabalhar com algumas empenas internas, justamente para combater os esforços horizontais de vento. Então, no fim das contas, como quase tudo na vida, né, o meio termo é o ideal. Então, uma fachada com alguns recortes e alguns trechos planos aí. A gente tem uma produtividade boa, mas também tem algumas quebras que ajudam aí, tanto na questão da retração, como nesses ganhos de rigidez, pensando em estabilidade. Outra coisa importante, né, quando a gente começa a pensar, inclusive, na verticalização. Quando a gente tem tipologias mais alongadas, né, a própria norma nos recomenda a utilização de juntas de dilatação para quebrar esses panos de laje, né? E enquanto nas edificações mais baixas isso não é um problema, né? Nas edificações mais altas a gente tem um núcleo de rigidez participando de um trecho da estrutura e o outro trecho sem esse núcleo, a gente tem uma rigidez de um dos lados muito maior que a do outro, né? E isso passa a ser um problema para a estrutura. Então, de novo, né, o equilíbrio pode ser a solução mais interessante. Talvez dividindo em dois núcleos de rigidez, com uma junta de dilatação, tendo uma estrutura simétrica, ou de alguma forma que a gente não tenha essa disparidade tão grande entre as rigidezes dos trechos da estrutura. Então, algumas premissas para quando você está projetando para edifícios mais baixos. Fundamental, coordenação modular e simetria, né? Como eu comentei lá atrás. Evitar recortes com pequenas dimensões, entender as necessidades do sistema de formas. Não devem existir paredes inclinadas ou com geometria irregular. Não é legal para o sistema, né? Porque são peças especiais que a gente vai ter que incorporar de custo mais alto no sistema de formas. E a grande maioria das paredes acabam sendo estruturais aí, colaborando com a rigidez da estrutura e também por uma questão de custo, né? Isso é interessante. A gente desenvolveu já com alguns clientes um comparativo, né, do custo da parede de concreto versus o custo do drywall. E aí a gente vai entendendo para cada uma das espessuras, né? Por exemplo, para 10 centímetros, que é uma espessura bem característica de edificações mais baixas,
hoje em dia, a parede de concreto ela está mais barata que a parede de drywall. Então, mesmo que a gente faça mais paredes em concreto, a gente vai ter uma estrutura e um empreendimento mais barato do que se a gente colocar mais paredes em drywall. Essa relação se mantém aí até 11, 12 centímetros, começa a ficar meio que similar entre 12 e 13 centímetros, e quando a gente começa a ter paredes um pouco mais espessas, já começa a ser interessante a trabalhar com algumas paredes em drywall, algumas paredes que não são necessárias para o sistema estrutural. Isso, claro, né, varia muito conforme o mercado. A gente sente, né, quando todo mundo migra para o drywall, não só no sistema de paredes, o custo, né, relação aí de oferta e demanda, o drywall acaba subindo, aí essa relação muda um pouco. Então a gente também tem que ficar sempre atento a esse tipo de condição do mercado quando a gente está projetando. Mais uma tarefa aí para os engenheiros estruturais. E aí as premissas para as edificações mais altas nesse sistema, né? Algumas são semelhantes, né? Como coordenação, simetria, evitar paredes pequenas, irregulares. Mas a gente começa a ter algumas paredes que a gente elege como fundamentais para a estabilidade global. E aí a gente dá um peso maior para essas paredes, tanto em termos de continuidade, em termos de espessura. A gente tem algumas características também em função das alturas das lajes, né? A gente passa a trabalhar com maiores panos, como a gente vai ver um pouco mais para frente, e também necessidades de acústica, né? Às vezes a própria acústica determina que aqui a gente vai precisar de uma laje de 12, 14 centímetros, então por que não tirar proveito dessa laje mais espessa e trabalhar com maiores panos, reduzindo aí o número de paredes estruturais? Paredes hidráulicas, né? Então, possibilitando a instalação de kits hidráulicos, que são paredes não estruturais, muitas vezes executadas em drywall. Falando em projetos para um segmento aí de um médio alto padrão, a flexibilidade arquitetônica passa a ser um diferencial, né? Então, entender como é que vai essa questão da flexibilidade vai funcionar com a sua estrutura. E ter aquela preocupação, né, no equilíbrio das tensões nas paredes, distribuindo essas paredes de forma mais equilibrada. Então, exemplificando aqui algum desses pontos, por exemplo, a flexibilidade arquitetônica. Nesse empreendimento aqui, aí em cinza, né, a gente tem as paredes estruturais aqui representada nessa planta de formas, e a gente vê que todas as paredes internas das unidades são de vedação, em drywall ou outro processo executivo. E aí a gente otimiza, né? Faz essas paredes mais espessas, onde a gente realmente precisa de resistência, trabalha com grandes panos de laje, já que muitas vezes a própria acústica vai nos solicitar espessuras maiores, e aí você tem um pouco do bom de cada lado, né? O concreto sendo aproveitado onde ele é necessário e a laje permitindo aí a flexibilidade com as alvenarias ou as vedações internas eh, não estruturais. Em prédios altos, a gente falando aí principalmente em grandes centros, né? Quando você começa a ter que verticalizar em terrenos mais caros, a gente acaba caindo em situações de uso, né? Também da projeção da torre para garagens ou mesmo salões de festas, academias, onde são necessários maiores vãos. E aí, de novo, né, a estrutura entrando mais forte desde a fase de concepção do projeto, conversando com a arquitetura para que as transições não fiquem também transições super pesadas. Então, por exemplo, aqui, né, a gente tinha, né, as 4 unidades aqui, e a parede só de divisa das unidades foi pensada de modo que a gente tivesse um módulo de 3 vagas já pensado aqui, para a gente não ter que transitar nenhuma parede aqui nesse miolo aqui, onde serão as vagas, né? Ficando restrita a transição a essas paredes aqui de fachada, que por conta desses caixilhos já são paredes menos carregadas com transições mais leves.
E as transições mais pesadas acontecendo já onde a gente já tem linha de pilares mais pesados mesmo, de forma aí que a transição não seja aqueles monstros que às vezes acontecem aí em alguns empreendimentos, tanto de parede de concreto como alvenaria estrutural. Então, é importante não só olhar para o pavimento tipo, mas fazer uma análise completa aí do empreendimento. Outra coisa super importante é compatibilizar o sistema de paredes com as outras disciplinas, né? Então, primeira coisa, né, é, que a gente vem evoluindo bastante, né, e no sistema de paredes não é diferente, é a questão do BIM, né? Então, a modelagem da estrutura e dos outros participantes, né, das outras disciplinas é fundamental. Nesses casos aqui, a gente tem modelado até as armaduras também, para entender como é que vai ser a montagem dessas armaduras e, inclusive, as interferências, por exemplo, com as elétricas, com quadros de luz, como é que vai funcionar isso no nosso projeto. Outra coisa é que a modelagem facilita, né, e ganha aí produtividade também na elaboração do projeto, é por exemplo, a extração do nosso caderno de produção de paredes a partir do modelo estrutural, né? E aí a gente tem a compatibilidade tanto da geometria, né? Uma vez que a parede é extraída do modelo, como das armaduras em relação à geometria. E aí, isso garante que a gente não tenha, como eu comentei lá atrás, surpresas na etapa de obra, como incompatibilidades de armação com formas, né? Que é raro, mas acontece muito aí nos nossos projetos. Outra coisa importante de se comentar é o sistema de caixilho, a própria arquitetura, né? Quais vão ser as folgas previstas nesses sistemas, tanto em portas como janelas, esquadrias, né? Para que a instalação desses caixilhos aconteça da forma como foi definida lá na fase de projeto, né? Para a gente não ter, por exemplo, que aumentar uma abertura numa parede de concreto para fazer a instalação no caixilho, algo impensável, né? Com a produtividade, com a otimização que a gente quer ter num sistema como esse. Instalações com a estrutura, né? Então, em muitos casos, né, esses empreendimentos a gente tem ou um radier, né, com a estrutura de paredes de concreto nascendo em cima dele, ou um lajão estaqueado. E aí, pensando até na manutenção do desvio de prumadas nesse nível da fundação, uma solução que a gente utiliza em algum empreendimento são esses shafts horizontais. Então, já ter isso muito bem pensado, né? Para esses desvios acontecerem nesses shafts e isso aqui ser fechado com enchimento, que no caso de uma manutenção, né, no pé de uma prumada, isso seja feito sem, né, danificar a estrutura do elemento que está sendo a fundação para essa torre, para esse edifício. Então aí entender muito bem como é que vão ser, né, esses rebaixos, a armação já conversar com esses rebaixos, porque também a execução desses radiers deve ser bem otimizada. Algo também importante que também acontece em estruturas convencionais é a questão da própria compatibilização dos eletrodutos, né, do caminhamento dos eletrodutos nas lajes, né? Então entender como é que vai ser a primeira, a segunda camada, a tubulação em um sentido, a tubulação no outro, a primeira e a segunda camada da armação negativa. Porque vira e mexe a gente faz o projeto achando que aquela laje do corredor vai ter os 10 centímetros de espessura, mas quando você chega na obra é tanto eletroduto que tem ali que aquela laje vai passar para 12, 14, 16 centímetros de altura, inviabilizando, né, comprometendo tudo que foi pensado lá atrás. Então aqui alguns casos aí que a gente se surpreende em algumas obras, né? Por exemplo aqui, né? Olha o tanto de eletroduto passando nessa laje de corredor ou a alimentação desse quadro aqui, qual a chance, né, de da gente ter uma patologia ou ter até um problema estrutural em função dessa concentração de eletrodutos, ou a instalação de uma caixinha de preparação para ar-condicionado com uma
comprometimento de uma área muito maior da parede estrutural, né? Então, isso não tem cabimento a gente ter uma situação como essa numa obra de parede de concreto. Então, aquela questão aí de prever as famosas paredes hidráulicas ou mesmo instalações, né, de quadros em paredes de drywall é fundamental, né, para garantia de você não ter esse tipo de interferência, de incompatibilidade entre os diversos sistemas, né? Então, aqui um exemplo disso, né? Esse é um cliente nosso que tinha esse conceito muito bem definido de toda a instalação caminhar por fora da estrutura. Então, você tirava, né, a equipe de elétrica da etapa da execução da estrutura. Então, os famosos sistemas de polvo, né, ou os kits hidráulicos sendo instalados de forma externa, né, garantindo aí uma produtividade muito maior, a redução de interferências, algo que também garante a produtividade e a velocidade do sistema e a não ocorrência daquelas surpresas bem características nas obras. Também é muito importante a gente pensar como é que vai ser o sistema de escoramento, né? Como eu comentei lá atrás, são obras muito rápidas e se a gente não tomar cuidado, a gente tem lá a estrutura sendo executada sem o devido escoramento. Então, algumas restrições, as resistências mínimas para retirada de escoras, né? Muitas vezes a gente tem é, esses reescoramentos aí com idades muito prematuras do concreto. Então, lá atrás foi desenvolvido, né, uma cabeça de escora com uma área um pouco maior para a gente não ter, por exemplo, punção na cabeça dessas escoras, né? Então tem essas chapas aqui que já são posicionadas desde a etapa de concretagem dessas lajes, garantindo aí uma área maior para a gente não ter efeito de punção nessas escoras, dada a grande velocidade e o carregamento prematuro que esses elementos sofrem. E por fim, entender como é que vão ser os ciclos de execução daquele edifício, né? Então, quando você está dimensionando as lajes, por exemplo, já prevê faseamento da própria armadura, né? Então, a previsão fugiu a palavra, esperas aqui para a segunda etapa, né? E não deixar, por exemplo, aquela armadura negativa super comprida ou um próprio painel de laje de tela aqui pendurado, né? Que dificulta muito a execução desse segundo pavimento. Trabalhar aí com esperas para isso. Então, o projeto estrutural num sistema de paredes de concreto, ele vai muito além, né, da caixinha da estrutura e ele entende muito mais do processo executivo, se preocupa com esse processo, com a facilidade executiva. E aí, pensando aí um pouco mais no futuro, retomando aquela nossa linha do tempo que eu iniciei aqui essa apresentação, hoje em dia a gente já tem, né, mas é algo que eu enxergo muito para o futuro, né, com a verticalização desse sistema. Esse aqui é um empreendimento lá na Dubai brasileira, lá, Balneário Camboriú, né? E muitas daquelas torres, na verdade, são paredes de concreto, né? Muitas executadas com formas trepantes, né? Aqui dá para ver o pavimento tipo dessa forma aqui, desse edifício, que são paredes super espessas, né? Garantindo essa rigidez. É, Aí núcleos também, em paredes de concreto. Então, eu enxergo muito como o futuro para essas torres mais altas, trabalhando também nesse sistema de paredes de concreto. Era isso. É, Como eu comentei lá atrás, fico aí à disposição para dúvidas, tá? Não sei se quer deixar uns 5 minutos para alguma pergunta, mas eu já deixo o meu e-mail aí também para para qualquer questionamento para a gente desenvolver. A ideia, eu participo de um grupo que fomenta muito que é o núcleo de paredes de concreto, que fomenta muito esse sistema. Eu vi que tem gente aí. Vi que o Fernando, por exemplo, estava aí. Sei que ele desenvolve bastante paredes de concreto aí também. A ideia é divulgar e avançar cada vez mais com esse sistema. Infelizmente, eu peço desculpas aí porque eu fiz uma confusão, acabei marcando uma viagem no mesmo dia
da palestra aí, eu vou ter que sair logo menos aí pro aeroporto. Mas era isso. Espero que tenha atendido aí a expectativa de vocês aí a apresentação. Otávio, muito obrigado, tá? É, por passar esse conhecimento para a gente. Eu acredito que todo mundo saiu aqui hoje gostando um pouco mais e aprendeu um pouco mais sobre paredes de concreto. Devido ao tempo, eu vou pedir para o pessoal mandar as dúvidas por e-mail. Qualquer coisa, eles podem também procurar a gente aqui da Renovação, porque daí não te atrasa. Combinado? Combinado, então. Peço desculpas aí mais uma vez, Imagina. mas espero que tenha passado o recado para vocês. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos aqui. Mari, Léo, obrigado aí por ter feito esse intermédio com o Otávio aí. O Petros está aí também com a gente, o pessoal que participou, o pessoal do núcleo que também está aí presente aí, como o Otávio trouxe, né? Uma boa noite a todos e muito obrigado, viu? Qualquer dúvida, não se sintam envergonhados, mandem e-mail para o Otávio. Otávio, amanhã vai chegar uns 20 e-mails aí para você. Tranquilo. Com o tempo eu respondo. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.